Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Olá, boa tarde. Eu sou Ana Paula Lopes. Que bom estar na sua companhia nesta quinta-feira, 19 de outubro, Dia Nacional da Inovação e Dia do Profissional de Informática. Te desejo uma ótima tarde, obrigada pela sintonia e a sua companhia na 95,9 FM. Começa agora o programa 30 Minutos de Notícias, com muita informação e serviços. Você está na Universitária 95,9. Acompanhe a nossa programação no Spotify, Instagram e no YouTube, @30 Minutos de Notícias. Anota o nosso WhatsApp, 95 981 18 80 39. Aqui você ouve as notícias em português e espanhol. Confira os destaques da edição desta quinta-feira. Você que é motorista com habilitação nas categorias C, D e E, atenção, os condutores que não realizaram o exame toxicológico podem ser multados. O governo de Roraima distribuiu alevinos e ração animal para fomentar a agricultura familiar indígena em Uiramutã. Você ouve essas notícias ainda hoje aqui na Universitária FM 95,9. Continue na companhia da melhor e eu volto já já. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Já estou de volta, obrigada pela sua maravilhosa companhia na tarde desta quinta-feira, aqui na 95,9. O governo de Roraima distribuiu alevinos e ração animal para fomentar a agricultura familiar indígena em Uiramutã. Ano passado, a ação atendeu cerca de 1.200 famílias em 117 comunidades de 6 municípios. Este ano, a expectativa é alcançar mais de 2.000 famílias que vivem em 200 comunidades localizadas nos municípios de Boa Vista, Alto Alegre, Bonfim, Pacaraima, Cantá e Amajari. A reportagem tem mais informações. Vamos conferir e eu volto em seguida. A Secretaria dos Povos Indígenas de Roraima realizou a entrega de 18.000 alevinos para comunidades do Uiramutã. A ação faz parte da política de apoio à agricultura familiar e indígena. A distribuição de alevinos e ração animal ajuda a fortalecer o desenvolvimento sustentável nas comunidades indígenas. Em 2022, mais de 100 comunidades em 6 municípios foram atendidas. A ação beneficiou pelo menos 1.170 famílias. Para este ano, a meta é atender mais de 2.000 famílias que vivem em 200 comunidades localizadas nos municípios de Boa Vista, Alto Alegre, Bonfim, Pacaraima, Cantá e Amajari. A proposta é distribuir 150.000 alevinos para a agricultura familiar e indígena. A ação inclui ainda a entrega de ração proporcional ao ciclo de desenvolvimento, também qualificação e doação de redes de arrasto, pulsar, balança digital e tela para berçário. De Lara Muniz para o 30 Minutos de Notícias. Você que é motorista com habilitação nas categorias C, D e E, atenção! Os condutores que não realizaram o exame podem ser multados. O exame deve ser feito a cada 2 anos e meio. Quem não fizer está sujeito a multa gravíssima de R$ 1.467. A reportagem tem mais detalhes. Vamos ouvir? Eu volto em seguida. A lei que proibia a exigência do exame toxicológico tinha sido vetada. Porém, o Congresso Nacional derrubou o veto e a mesma passa a valer a partir desse mês. Agora, toda pessoa que tem carteira de habilitação nas categorias C, D e E estão obrigadas a fazer o exame toxicológico a cada 2 anos e meio. Quem não fizer o exame vai ser multado. A infração, considerada gravíssima, será no valor de R$ 1.466,35. O Código de Trânsito Brasileiro exige que motoristas dessas categorias façam o exame para detectar possível uso de drogas
que pode afetar o desempenho do condutor ao volante. Para quem deixar de fazer o teste só na renovação da habilitação, pode receber a multa de balcão. Prevista no Código de Trânsito, a mesma é aplicada no momento da renovação da CNH pelo Detran, quando o motorista não apresenta o exame toxicológico periódico. Por isso, atenção. Elane Oliveira para o 30 Minutos. Você está na Universitária FM 95,9. Muito obrigada pela sua companhia. Continue sintonizado na melhor e confira depois do intervalo a entrevista do dia com a coordenadora do Programa de Doenças e Agravos Não Transmissíveis em Boa Vista, Patrícia Costa. Mas antes, você ouve as notícias em espanhol com Jordales Bravo. Até já. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Já estou de volta, obrigada por sua audiência. E agora a participação de Jordales Bravo com as notícias em espanhol. Boa tarde. E agora, notícias em espanhol com Jordales Bravo. Buenas tardes, usted está en sintonía de la radio universitaria 95.9 FM. Gobierno de Estados Unidos anuncia levantamiento de sanciones sobre el sector petrolero y gasífero de Venezuela tras acuerdo en Barbados. En respuesta a la firma de un acuerdo entre el gobierno madurista y la plataforma unitaria, sector que componen varios actores políticos de la oposición venezolana, en Barbados, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió 4 licencias generales suspendiendo temporalmente sanciones selectas sobre el sector petrolero y gasífero del país caribeño. Las 4 licencias otorgadas son: primero, producción, levantamiento, venta y exportación de petróleo o gas desde Venezuela y provisión de bienes y servicios relacionados. Segundo, pago de facturas por bienes o servicios relacionados con operaciones del sector petrolero o gas en Venezuela. Tercero, nuevas inversiones en operaciones del sector petrolero o gas en Venezuela. Y cuarto, entrega de petróleo y gas de Venezuela a acreedores del gobierno de Venezuela. En diálogo con medios de comunicación, funcionarios del Departamento de Estado aseguraron que el gobierno de Estados Unidos seguirá adelante con un amplio alivio de sanciones para Venezuela. Sin embargo, indicaron que estas medidas se revertirán a menos que Nicolás Maduro vaya aún más lejos y acepte levantar la inhabilitación a los candidatos de la oposición y liberar a los presos políticos. El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos, Brian Nelson, por su parte se refirió a dichas licencias. Estados Unidos saluda la firma de un acuerdo de hoja de ruta electoral entre la plataforma unitaria y representantes de Maduro, de acuerdo con la política de sanciones de Estados Unidos. En respuestas a estos acontecimientos democráticos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido licencias generales que autorizan transacciones que involucran al sector de petróleo y gas y al sector del oro de Venezuela. Además de eliminar la prohibición del comercio secundario, sostuvo. El Tesoro está preparado para modificar o revocar autorizaciones en cualquier momento en caso de que los representantes de Maduro no cumplan con sus compromisos. Todas las demás restricciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela siguen vigentes y seguiremos responsabilizando a los malos actores. Estamos junto al pueblo venezolano y apoyamos la democracia venezolana, concluyó Nelson. Usted está en sintonía de la radio universitaria 95.9 FM. María Corina Machado aclaró que no participó en las negociaciones de Barbados. La candidata a las elecciones primarias de la oposición venezolana, María Corina Machado, emitió el miércoles un comunicado
en el que se refiere a las negociaciones entre la delegación de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria, en las que asevera no es partícipe y por tal motivo desconoce su alcance. A su juicio, el acuerdo no arroja certezas a los venezolanos, al precisar las acciones y plazos específicos que despejen la ruta hacia el 2024. Por otra parte, la dirigente de 20 Venezuela insistió que la oposición ha intentado varias veces negociar con el gobierno de Maduro sin tener resultados satisfactorios. Lo revelante ahora no es que se firme un nuevo documento, sino que su cumplimiento estricto se extienda hasta todos aquellos aspectos que contempla la Constitución y que genuinamente benefician a los venezolanos. Para Machado, cualquier entendimiento debe tomar como prioridad la libertad inmediata de todos los presos políticos, civiles y militares, el cese de la persecución y las garantías de una elección presidencial en la cual se respeten los derechos políticos y civiles de todos los venezolanos que vivimos dentro y fuera de nuestro país. Bajo estrictas medidas de seguridad, llegó a Venezuela el primer vuelo de deportados desde Estados Unidos. Un fuerte despliegue de seguridad entre distintos cuerpos fue dispuesto en el principal aeropuerto de Venezuela para recibir el avión con matrícula estadounidense, repleto del primer grupo de connacionales. La prensa la mantuvieron al margen sin permitirles grabar los rostros de las personas que arribaron al país. Blas Núñez Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, declaró que cerca de 135 personas formaron parte del primer grupo de venezolanos deportados. Esto es todo por hoy. Usted está en sintonía de la Radio Universitaria 95.9 FM. Yo soy Yogdalis Bravo. Buenas tardes y hasta mañana. Notícias em espanhol com Yogdalis Bravo. Obrigada, Judales, pelas informações em espanhol. Agora vamos à entrevista do dia com a coordenadora do Programa de Doenças e Agravos Não Transmissíveis em Boa Vista, Patrícia Costa. Vamos ouvir? Entrevista do dia. Olá, boa tarde, sou Edileuson Almeida aqui no Estúdio 2 da 95,9 e hoje na entrevista do dia temos a presença de Patrícia Costa, coordenadora do Programa de Doenças e Agravos Não Transmissíveis em Boa Vista. Seja bem-vinda, obrigado por sua presença e uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. Vim aqui falar um pouco do que é as DANTES, né, que é uma palavra um pouco grande, com muito significado, as pessoas ficam um pouco confusas. A gente veio para esclarecer um pouco as dúvidas hoje com você. Qual é a função desse programa e como ele funciona? A coordenação das DANTES hoje, ela cuida das doenças e agravos não transmissíveis, que são aquelas doenças que é a hipertensão, a diabetes, são aquelas que não se curam ao longo da vida. As pessoas adquirem elas e continuam acompanhamento e tratamento ao longo da vida. Então, são doenças que estão aí na sociedade instaladas por hábitos, questões genéticas, de histórico familiar. Então, são situações que as pessoas adquirem por condições de vida. E a intenção da atenção básica hoje é fazer acompanhamento, monitoramento e a redução dos danos por essas doenças. Situações que são bem complicadas hoje, se você parar para pensar, porque são doenças simples, mas que possuem grande impacto, causando inúmeras lesões ao longo da vida, redução de qualidade de vida. E é muito interessante vir falar sobre isso, porque a gente sensibiliza, de certa forma, a população, que é sempre falando a mesma coisa, como ter questões de hábitos saudáveis. E aí que entra a questão da redução da mortalidade, a redução dos fatores de risco, que é a obesidade, o tabagismo, e tudo isso impacta diretamente nas pessoas que já possuem essas doenças. A senhora falou de duas doenças que temos bastante casos, a hipertensão e diabetes. Por que elas debilitam tanto as pessoas? Mais uma vez repetindo, elas são doenças que a gente considera simples, porque é uma alteração da pressão e uma por causa da questão de açúcar no sangue. Mas se você parar para levar ao pé da letra, elas são doenças que ao longo do tempo ela vai afetando a qualidade de vida dos seus portadores. A hipertensão, por sua vez, aumenta os fatores de risco cardiovascular e a diabetes prejudica diretamente na questão da glicemia, que pode entrar com comas e amputações. E são situações que impactam diretamente. Então, se você é jovem,
está apresentando sintomas, então é muito importante que quanto antes você apresentar sintomas e quanto antes procurar uma unidade básica de saúde, você vai entrar com tratamento e vai reduzir as chances de um avanço dessa doença, porque, como eu falei, não são doenças que são curáveis ainda, a gente ainda não achou uma solução para esse problema de saúde. É uma questão mesmo que a gente vai acompanhar, tentar reduzir, mas a pessoa vai continuar ao longo da vida em acompanhamento. Ela ainda não possui cura, infelizmente. Falamos de um público que imaginava-se alheio a essas doenças, a hipertensão e a diabetes, que são as pessoas jovens, mas hoje a realidade já é outra. Como você falou, são pessoas jovens, e isso está assustando cada vez mais, porque hoje a gente já registra números de crianças com diabetes, crianças com hipertensão. Se você parar para procurar o nível de mortalidade por pessoas hoje no município, por doenças crônicas, o que mais assusta são as doenças por neoplasias, que faz parte das DANTs, e as doenças por pressão alta, que tem atingido uma população de 30 a 69 anos, e são pessoas que estão na faixa etária de desenvolvimento de vida ainda, não são pessoas idosas, são pessoas jovens ainda, porque 30 anos você ainda está, como é que eu posso dizer, entrando na vida, aproveitando as coisas boas. Então, assim, é tudo questão dos hábitos, dos históricos familiares. Então, se eu não pratico atividade física, se eu sou fumante, se eu sou obeso, tudo isso vai me dar uma predisposição a mais até essa doença, tirando daí o histórico familiar, que as pessoas, se não sabem, vão ficar sabendo agora, que se você tem uma pessoa na sua família que tem diabetes, que tem hipertensão, que tem câncer, você já tem um critério a mais. É como se você tivesse um asterisco na vida. Minha mãe teve hipertensão, meu pai teve hipertensão, então já tenho 2 asteriscos que me dão uma predisposição a mais até aquela doença. Então, assim, se você tem fatores de risco, tem um histórico familiar, você tem que observar. Então, assim, é muito importante que as pessoas entendam que falar de saúde não depende só do servidor de saúde, o profissional de saúde, depende também de você, porque quando você se analisa, você se entende, você começa a avaliar. Hoje eu estou sentindo que eu acordei com uma dor de cabeça muito diferente. Você começa a se analisar, você começa a entender os sinais que o seu corpo dá. Seu corpo sinaliza situações. Quando você entende, você é sensibilizado a respeito daquilo e você procura uma unidade, você evita com que aconteça aquelas situações que ninguém espera. Morrer muito cedo por causa de um AVC, ou ter um derrame, ou ter um coma por diabetes, que não era para acontecer. São situações que eram para ser analisadas e entendidas pela população, que é o que não acontece hoje. Por isso que na atenção básica a gente trabalha muito na educação em saúde. Fazemos atividades diariamente de diabetes, hipertensão, sempre batendo na mesma tecla, entendendo os sinais, quais são os sintomas, para que além do profissional na unidade falando daquela mesma situação, o usuário também consiga identificar essas situações em casa, ou se presenciar alguma situação, ele também consiga entender o que é aquilo. Se tem um caso na família, isso já é um alerta, mesmo que você se sinta saudável, bem? Além dela ter os sinais, as pessoas já terem os fatores de risco, ela também é um defeito dessas doenças que elas são silenciosas. Às vezes a pessoa apresenta inúmeros sintomas, só que ela não consegue identificar. Quando ela já vai procurar um atendimento de saúde, ela já está com a doença instalada. E, como é que a gente fala? Ela está em descompensação, que acontece muito. Se a pessoa tem picos de hipertensão, ela tem picos de hiperglicemia ou hipoglicemia, que é aquelas situações que a pessoa não tem muito para onde correr. Geralmente ela vai para o ponto de atendimento e situações que há os agravos, que a gente fala das DANTs, né? São os agravos que a gente já não tem muito o que fazer. A pessoa vai procurar mesmo a alta complexidade, que é o HGR, outra unidade de saúde. O programa Saúde da Família tem um papel importante na política de saúde no Brasil? Não dá para falar de estratégia de saúde da família sem falar que é uma política de extrema importância, ainda mais no Brasil, porque se você parar para analisar e estudar a política de estratégia de saúde da família, você vai entender por que as pessoas precisam estar nas suas áreas e ser acompanhada por suas equipes de referência. Porque se aquela equipe conhece a situação de saúde, entende o que você tem, entende que você tem complicações, entende, por exemplo, que você não consegue tomar a medicação certa, ela vai te colocar em grupos para que você seja acompanhado. Então, aí a importância da estratégia de saúde da família é com que as pessoas façam parte daquela unidade e sejam acompanhadas para que haja redução de danos, para que não esteja tanta sobrecarga na alta complexidade. Então, se você, mais uma vez, vou repetir aqui, reforçando a fala de toda a secretaria, a estratégia da saúde da família, ela precisa que você, na sua área de abrangência, procure a sua unidade, seja acompanhado pelos profissionais que são da sua área. Não adianta você querer fazer um acompanhamento e não ter uma área de referência. Você tem profissionais para que cuidem especificamente de você. Por isso que há uma cobertura, uma estratégia.
estratégia, porque se eu acompanho certinho, eu evito que aconteçam inúmeras outras situações. Por isso que fala que é 80% de cobertura da atenção básica, mas é por isso que a gente está ampliando agora, estendendo a rede, vamos dizer assim, pescando as áreas que estão descobertas, e a intenção disso é fazer com que realmente desafogue a HGR, é fazer com que todas as pessoas, de certa forma, tenham as suas necessidades atendidas, que nem o SUS preconiza, né? Integrando todos os usuários, porque não dá para fazer saúde sem uma boa atenção básica, já que ela é a porta de entrada para tudo. Boa tarde, obrigado por sua audiência na entrevista do dia, conversando com Patrícia Costa, coordenadora do Programa de Doenças e Agravos Não Transmissíveis em Boa Vista. Outro problema que faz parte da nossa cultura é a automedicação. Isso muitas vezes funciona como um agravante a longo prazo. É complicado falar disso, né? Porque todo mundo sente uma dorzinha e já tem aquelas medicações. Sempre lembra, não, essa medicação é para X, essa medicação é para Y. Mas, assim, usar demais aquele tipo de medicação pode fazer um mal de alguma forma. Seja pelo excesso, seja pela associação de duas medicações que não podem ser tomadas juntas. Então, é importante que as pessoas entendam que podem procurar unidade, devem procurar antes de fazer a automedicação. Porque, assim, ao longo do tempo, algumas medicações deixam de fazer o efeito por o excesso de uso, e ao longo do tempo elas também podem fazer mal por usar demais. Então é sempre importante, eu sempre recomendo assim, não tome medicação, mas se tomar, pelo menos tenha um cuidado de olhar a bula, entender que há classificações de risco ali, há orientações para que se tome aquela medicação. Não se deve, não é recomendado por nenhum profissional de saúde que se tome medicações em excesso, sem recomendação médica, sabe? Porque é complicado. Medicações, elas, mesmo sendo prescritas, mesmo tendo X período, até assim elas podem fazer algum efeito colateral. Então, assim, o excesso dessas medicações só são maléficos. Então, usem só com prescrição e orientação médica. A medicação também tem seus efeitos colaterais, principalmente com uso recorrente. Ao longo do prazo, sim, porque assim como os antibióticos, vamos falar sobre os antibióticos. Os antibióticos, geralmente há um específico, há aquele para tratar a gripe, há aquele para tratar outra situação de saúde. As pessoas vão repetindo sempre o uso. Em algum momento, aquela medicação não vai fazer mais efeito. E quando ela não fizer mais efeito, vou precisar de uma medicação mais forte. E quanto mais forte a medicação, mais efeitos colaterais as pessoas tendem a ter. Geralmente, quando faz efeito, ela vai tomar essa outra junto. Aí que começam associações que não deveriam acontecer. Os efeitos colaterais absurdos, que pode ser uma arritmia, dependendo da medicação. São situações assim que deixam de ser só situações simples e podem virar situações muito complexas. Então, que você não vai conseguir resolver em casa, que vai precisar procurar outro serviço de saúde, que vai deixar de ser celular e uma unidade para atendimento de emergência mesmo. A hipertensão e a diabetes são preocupantes na ponta quando fala-se da questão de saúde pública? Se parar para analisar e entendendo as inúmeras informações que você vai vendo ao longo do dia, as duas são doenças assim que são extremamente traiçoeiras, até porque você não percebe quando elas já estão instaladas, você percebe já quando já está com um sintoma crítico. Então, assim, via de orientação, se você apresenta algum sinal e sintomas, procure uma unidade de saúde. Se estiver muito, se sentir o coração, porque tem que saber diferenciar o que é uma hipertensão, uma diabetes, uma ansiedade, um surto psicótico. Tem que diferenciar, só que a pessoa não consegue diferenciar, mas por isso que a gente orienta. Vá na sua unidade de referência. E voltando a falar sobre os impactos dessas duas doenças, principalmente a hipertensão. Se você parar para analisar hoje, as pessoas que estão morrendo por doenças do aparelho cardiovascular, é assustador os números. No último quadrimestre, agora em Boa Vista, nós tivemos 293 óbitos por doenças cardiovasculares, por doenças associadas à hipertensão. Então, tirando por aí, eram pessoas de 30 a 69 anos, eram pessoas jovens. E assim, é uma doença, como eu falei, silenciosa, mas ela é devastadora, porque ao longo do tempo ela vai tirando sua qualidade de vida. Vai lhe sugando a qualidade de vida. Ela vai te deixar com sequelas, seja após um derrame, ou seja um infarto, ou seja, inúmeras situações. É por isso que a gente fala que é interessante que essas pessoas façam o uso da medicação correta. A gente, na atenção básica, tem um indicador de acompanhamento. O sugerido é que esses pacientes passem a cada 6 meses numa consulta e verifiquem seus sinais. Seja para hipertensão, que é verificar a pressão e passar pela consulta médica, e para diabetes,
fazer a solicitação da hemoglobina glicada, que é o acompanhamento do diabético, e a consulta. No mínimo 6 meses. Então, a cada 6 meses ele vai lá e faz esse tipo de procedimento para ver como é que está a situação deles. Ele vai precisar de um especialista para fazer o acompanhamento dele? Não, vamos só trocar a medicação e acompanhar. Então, é por isso que essas pessoas estejam assim, perto das suas unidades, para que elas tenham um acompanhamento básico e de lá elas sejam referenciadas para algum setor, caso precise, para um cardiologista, para um endocrinologista, para que elas tenham um acompanhamento certinho. Porque se você acompanha certo, você consegue ter qualidade de vida. Eu sei que é muito difícil você falar que é uma doença que tem tanto impacto, mas que você também consegue ter qualidade de vida com elas, porque por mais que elas sejam doenças difíceis de lidar por causa das suas descompensações, são doenças que também dá para se lidar se você tiver consciência de praticar uma atividade física, ter uma alimentação saudável. São hábitos mesmo. Você consegue viver a vida, mas com certas reduções, certas mudanças de comportamento. O ideal é ir buscar atendimento de saúde antes de adoecer de forma preventiva ou só buscar o médico quando já estiver com algum sintoma que esteja incomodando o teu dia a dia? Para que as pessoas entendam, o posto de saúde não é só para o paciente chegar já passando mal. Não, é para ele ir lá, para entender que ele vai fazer um acompanhamento preventivo. Antes de qualquer doença se instalar, ele já deveria estar lá, tomando sua vacina, a mulher fazendo seu preventivo, o idoso fazendo seu acompanhamento. E nas unidades, para quem não sabe, já fazendo convite, a gente tem grupos operativos. Tem grupo operativo de gestante, tem grupo operativo de idoso, tem grupo operativo de hipertenso e diabético. E nesses grupos, há atividades sendo trabalhadas. Por exemplo, tem hipertensos e diabéticos que têm dificuldade de fazer uso da medicação. Nas unidades tem farmacêuticos que orientam sobre o uso da medicação, tem biólogo que ajuda a associar outros tipos de tratamentos. A gente não tem só o tratamento medicamentoso, tem tratamento fitoterápico, há orientações de outro tipo de terapias. Então, assim, se você está tendo muita dificuldade em fazer seu acompanhamento, mais uma vez, tem a unidade de saúde que pode te ajudar, tá lá, há uma equipe de referência para ajudar essas pessoas, assim, a gente não tem unidades em toda a cidade, mas assim, a maioria está se ampliando e há sim uma unidade de referência. É importante que essas pessoas se sensibilizem, se já tem a doença, que façam um acompanhamento certinho, no mínimo aí, a cada 6 meses, façam uma consulta, verifiquem seus sinais, solicitem uns exames específicos que os médicos da unidade já sabem quais são. E mudem mesmo o seu comportamento de vida, assim, pensando eu tenho aquela doença, eu vou conseguir viver se eu reduzir um pouquinho disso. E todo mundo não quer viver pouco, todo mundo quer viver muito, né? E com muita qualidade. E isso não é uma redução, isso não é um carimbo e sentença. As pessoas têm que entender que é uma doença que se adquiriu, mas elas conseguem reverter alguns avanços dessas doenças. Na entrevista do dia, conversamos com Patrícia Costa, coordenadora do Programa de Doenças e Agravos Não Transmissíveis em Boa Vista. Muito obrigado por sua presença, seja sempre muito bem-vinda e uma boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Entrevista do dia. Chegamos ao final da edição de hoje, quinta-feira, 19 de outubro, Dia Nacional da Inovação e Dia do Profissional de Informática. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, agradecendo muito a sua maravilhosa companhia, te desejo uma excelente tarde. Mande a sua mensagem pelo WhatsApp 95 981 18 80 39. A gente volta amanhã, sexta-feira, a partir do meio-dia, aqui na Rádio Universitária 95,9 com mais notícias. Agora vamos embarcar no voo 959 e você já sabe, é para curtir a melhor seleção musical de Roraima. Aproveite esse voo sem intervalo. Eu sou Ana Paula Lopes, boa tarde e até amanhã. Programa 30 Minutos de Notícias.